Saudação do crente docente. Estamos estudando a revista dos Profetas Maiores, da editora Central Gospel. Eu sou o pastor Alexandre Galdino e hoje nós vamos estar estudando a lição de número 7, intitulada de A Dor do Profeta por uma Cidade Pecaminosa. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do Crente Docente, se inscreva no nosso canal, vá lá, ative o sininho, deixe seu like, porque você vai corroborar muito conosco nesta grande obra, que é a obra do Senhor. Também quero aproveitar esse momento e agradecer ao pastor Edivanei, toda a sua equipe, que tem se esforçado muito para essa obra chegar a pessoas e a fronteiras para glorificar o nome do Senhor. Vamos dar um início aqui na nossa aula de hoje, a lição de número 7, que vai falar sobre a introdução, a dor do profeta por uma cidade pecaminosa. São os profetas maiores, e nós vamos dar início hoje ao livro de Lamentações de Jeremias. Quem é Jeremias, na verdade? Jeremias é um profeta chamado por Deus, levantado por Deus para conscientizar o povo do seu erro, porque o povo vinha errando, e tudo que Deus vai fazer, quando se diz cernente ao seu povo, Deus vai levantar sempre alguém para botar o povo naquilo que Deus quer. E no livro de Lamentações, a gente vai tratar justamente essa lição, que a gente vai ver o profeta olhando para uma cidade totalmente desolada e saqueada. Por quê? Porque o povo desobedeceu, continuou uma vida pecaminosa e o juízo veio. O primeiro tópico dessa lição, nós vamos tratar a destruição de Jerusalém. E por que a cidade foi destruída? A cidade foi destruída porque o povo não deu crédito àquilo que o profeta vinha falando. E o que causou a destruição? A desobediência, uma vida pecaminosa, aonde o povo não queria sair, largar aquilo. E o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 6, no verso 22 e 23, ele vai dizer: mas agora, libertos do pecado e feitos servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna em Cristo nosso Senhor Jesus. Porque o povo jamais abandonou a vida pecaminosa. E a rebelião contra o Senhor. E o próprio Lamentações de Jeremias vai tratar sobre isso. Quando ele escreve no livro de Lamentações, no capítulo 1, do verso 18, ele vai dizer assim: o justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi, rogo-vos, todos os povos, e vede a minha dor, porque para o cativeiro foram as minhas virgens e os meus mancebos, ou seja, os meus jovens, todos aqueles que não ouviram aquilo que o profeta falou. No tópico 1, 2, vai tratar o seguinte: o sofrimento dos israelitas. O sofrimento deles. E por quê? Porque a invasão, quando Judá ela é invadida, ela vai causar muitos transtornos materiais, espirituais, sentimentais. Até porque o alvo do nosso inimigo, ele não quer apenas nos destruir, ele quer nos destruir e nos afastar da comunhão com Deus. Só que o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, ele vai falar sobre isso. No próprio livro de Jeremias, no capítulo 3, no verso 1, 2 e 17, quando ele diz assim: eu sou um homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou, me fez andar em trevas e não na luz. Verso de número 17. Alongar-se da paz a minha alma, esqueci-me que seja a felicidade. Ou seja, Jeremias está tão constrangido com tudo aquilo que ele está vendo, que ele está triste, muito debilitado com tudo aquilo que o povo está passando. Aí no tópico 1.3, vai tratar justamente a nossa revista da situação desfavorável. Só que existe um Deus, que um dos maiores atributos dele
é o amor. O amor de Deus. Porque Deus, ele não se conforma, ele fica constrangido quando ele vê o seu próprio povo sofrendo. Não é a vontade de Deus, mas é a escolha do seu povo. E aí a gente vai tratar nesse segundo tópico sobre a esperança. A revista vai tratar sobre isso, que a esperança não morreu. Aleluia! E Lamentações, capítulo 3, o verso 18 vai dizer: digo, pois, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Só que, ao mesmo tempo em que Jeremias está nessa situação, ele mesmo volta a escrever no capítulo 3, a partir do verso 22 e 23, que vai dizer o seguinte: Jeremias, capítulo 3, o verso 22 e 23. Ele diz assim: torno a trazer isso à mente. Olha bem como Jeremias, ao mesmo tempo que ele está desiludido, ao mesmo tempo que ele está triste, ao mesmo tempo que ele está abalado, ele é impulsionado a dizer: torno a trazer isso à mente, porque tenho esperança. Aí no verso 22 ele vai dizer o seguinte: a benignidade do Senhor jamais acaba, e as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Ou seja, Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que não se agrada de ver o seu povo em sofrimento. Somos nossas escolhas, somos a gente quando a gente sai da direção de Deus. E Deus, desde o início de toda a criação humana, Deus sempre se preocupou em nos colocar naquilo que ele tem de melhor para nossas vidas. No próprio livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, no verso 7, ele vai dizer o seguinte: bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ou seja, confia no Senhor. Ele jamais vai te abandonar. O Senhor é poderoso para mudar qualquer um quadro, qualquer uma situação, para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Dando continuidade, ele vai falar no ponto 2.1, ele vai falar sobre a misericórdia do Senhor. Em Lamentações 3:32, ele vai dizer: porque ele é misericordioso. Lamentações 3:32. Ele vai dizer assim: embora entristeça alguém, contudo terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Aleluia, glória seja a Deus. Ou seja, ele, embora fique triste, mas ele sempre tem compaixão. É por isso que Jesus, ele quando veio ao mundo, ele se desfez de toda a sua glória e veio como um homem, ou seja, para sentir aquilo que nós sentimos. Então Deus nos conhece. Nós somos formados e feitos pela mão do Senhor. Então o Senhor conhece todos os nossos sentimentos, tudo aquilo que nós sentimos. Aí no ponto 2, verso ponto 2, ele vai tratar passos para vivermos em esperança. Ou seja, quais são os passos para a gente viver em esperança? O primeiro passo é esperar no Senhor, porque o Senhor nunca vai nos decepcionar. E ele vai tratar disso em Lamentações, capítulo 3, verso 24. Espera no Senhor, porque o Senhor é fiel. No outro versículo que ele vai usar está no próprio livro de Lamentações, o capítulo 3, verso 25, em buscar o Senhor, que toda vez que eu busco o Senhor, eu encontro. O Senhor é longânimo, e ele está de braços abertos, esperando eu e você no momento certo. Mantenha a esperança, ou seja, Deus sempre tem sempre algo novo para mim e para a tua vida. Embora a situação à nossa volta esteja toda caótica, o Senhor vai ter sempre algo para nos consolar e nos confortar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome dele, em nome de Jesus. O terceiro tópico, o tópico do número 3, nós vamos tratar a súplica. E é justamente a súplica.
Porque Jeremias vai suplicar pelo povo. Ele olha, ele não se conforma, ele fica triste, porque a gente, como cristão, a gente não pode se vangloriar quando alguém tem uma decadência, quando alguém erra com o Senhor. A gente tem que ter dentro de nós um sentimento de compaixão, um sentimento que o próprio Senhor Jesus tinha quando ele via isso. E esse tópico vai tratar justamente a súplica. Jeremias vai suplicar por uma restauração, e ele vai usar o livro de Jeremias, no capítulo 3, o verso 55 e o verso 56, que nos diz: invoquei o teu nome. Ou seja, ele vai invocar, Senhor, desde a profundeza da masmorra, ou seja, num cenário caótico, onde tudo está destruído, onde o povo está sendo levado ao cativeiro, mas Jeremias está clamando: Senhor, tem misericórdia. Aí o verso 56, ele vai dizer: ouvi a minha voz, não esconde, Senhor, o teu rosto, o teu ouvido, suspiro ao meu clamor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele também vai falar no 3.2, ele vai tratar que a nossa súplica, ela deve ser específica. Ou seja, a gente tem que suplicar, mas a gente tem que ter um foco. A gente precisa ter um alvo. E ele vai falar isso no próprio livro do profeta dele, Lamentações, capítulo 5, verso 1, onde ele diz: lembra-te, Senhor, do eu nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio, ou seja, olha para a nossa vergonha, olha o estado que nós estamos vivendo, olha para nós, Senhor, que só Tu pode nos restaurar. E no 3.3, ele vai levar a súplica a uma adoração, porque tudo que fazemos ao Senhor tem que terminar em adoração. Lamentações, capítulo 5, o verso 19, ele vai dizer: Tu, Senhor, permanece eternamente, e o teu trono subsiste de geração a geração. Ou seja, Deus é Deus acima de qualquer coisa, independente da situação que você esteja vivendo, independente da causa. Essa semana Deus falou algo muito forte comigo, porque eu quero colocar aqui que todo ser humano, ele está pautado em 2 pilares. Qual é o primeiro pilar, pastor Alexandre? As circunstâncias. E qual é o segundo pilar? O segundo pilar é o relacionamento. Ou seja, todo ser humano, todo ser humano, ele vai viver se as circunstâncias vai chegar na vida dele. O que vai fazer a diferença quando a circunstância chega na minha vida é com quem eu tenho o meu relacionamento. É o meu relacionamento que vai dizer como eu vou enfrentar essa circunstância. E Jeremias tinha um relacionamento com Deus. E quando a gente tem um relacionamento muito profundo com Deus, pode vir a circunstância que vir. Ele vai estar ali para nos direcionar, ele vai estar ali para nos orientar, ele vai estar ali para nos dar o escape, porque ele é Deus que conhece todas as coisas. E ele pode mudar a minha e a tua história hoje, porque ele é poderoso para fazer. Eu preciso entender e crer que ele não existe nada impossível que ele não possa fazer, porque ele é poderoso. E Jeremias, a gente vai ver isso no livro de Jeremias, o livro todo. Jeremias vai tratar, ele vai passar os 52 capítulos do livro dele orientando o povo. E quando ele chega em Lamentações, é porque a situação já chegou num caso caótico. Mas eu quero dizer para você que vai estar vendo essa live aí, não importa a circunstância que você esteja vivendo, existe um Deus que quer se relacionar contigo. Existe um Deus que, quando você se arrepende, quando você chega para ele e diz: Senhor, eu pequei, Senhor, eu falei, ele está de braços abertos para te receber e me receber. Porque ele é poderoso, ele é forte, e não existe nada que ele não possa fazer na minha e tua vida, porque ele é Senhor. Amém? Receba essa palavra. Entenda que você parou hoje aí nesta live.
Se Deus te parou aí, é porque Deus tem algo para mudar na tua vida. Se você parou hoje para assistir essa live, é porque você tem um chamado com Deus. E Deus, eu nunca vi Deus ungir cabeça errada. Se você parou, é porque Ele é poderoso para fazer na tua vida. Então eu quero que você creia, entenda. O povo foi para o cativeiro, porque não quis reconhecer que Deus era Deus. O povo foi todo para o cativeiro, porque não quis entender que estava errado e não quis largar. Então, você que está aí do outro lado hoje, entenda isso. Que Deus quer te salvar, Deus quer te libertar, Deus quer mostrar para mim e para você que, embora, mediante a toda situação adversa, Ele está aqui para mudar a minha e a tua história. Como conclusão que Jeremias nos alerta. Jeremias vai nos alertar aqui. O Senhor é justo. Essa palavra cai muito na vida de Deus. Porque nós, como seres humanos, nós somos seres limitados. Eu não sei o que tem daqui a 5 minutos para minha vida para acontecer. Mas Deus sabe. Deixa eu te falar algo. Tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo que temos tem propósito. Você está sentado desse lado aí, você está sentado numa cadeira, que a cadeira foi feita com um propósito. Esse sistema que nós estamos hoje conversando foi um sistema feito com um propósito. Então, tudo na vida tem propósito. E Deus é justo para julgar os nossos erros. Somente Ele pode fazer isso. Mas Ele julga não com o intuito de nos assim, condenar. Ele nos julga para nos corrigir e nos colocar naquilo que Ele tem para nossas vidas. Outra coisa que Jeremias conclui, a prática da desobediência nos atrai males. E a gente vai ver isso no povo. A tribo de Judá, as demais tribos já tinham todas sido distintas. A última tribo que tem é a tribo de Judá. As 12 tribos foram extintas. Porém, a tribo estava em desobediência. E Jesus falou o tempo todo, gente, se arrepende, se converte, volta a me adorar como eu mereço ser adorado, porque vocês estão atraindo males para a sua vida. Porém, o povo não quis ouvir. E outra coisa muito interessante no livro de Lamentações de Jeremias, como conclusão, a responsabilidade que tomamos entre Deus e homens é nossa. Ou seja, Deus é um Deus galardoador, mas também Deus nos deu uma coisa que é chamada de livre-arbítrio. Deus nos dá para a gente decidir o que nós queremos de melhor. Você que está aí assistindo essa live do Crente Docente, Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem algo para fazer muito grande. E creia, que toda vez que nós nos arrependemos, toda vez que nós nos curvamos diante desse Deus, nós vamos entender que Ele é poderoso para fazer muito mais, nos consertar, nos colocar naquilo que Ele tem para nossas vidas. E entenda isso. Todos foram chamados para fazer algo para o Senhor. Eu quero encerrar aqui em agradecimento e te dizer que, independente da situação que você esteja passando, eu quero que você creia, que Deus, Ele faz muito mais, além de tudo que pensamos ou pensamos. E toda essa circunstância que você está vivendo está 100% no controle de Deus. Ele não perde, Ele não chega atrasado. Aleluia! Ele chega na hora certa, no momento certo, porque Ele tem o controle do tempo. O tempo foi feito para eu e você, que habitamos nesse corpo humano, mas Ele está acima desse tempo. Ele está no Cronos, no nível em que tudo está sobre suas mãos. E eu quero te dizer e declarar que Deus te abençoe, que Deus te dê se abra mais e mais o teu entendimento, e que você venha a crer que, apesar de maior de tudo que você está passando, existe um Deus que pode mudar a minha e a tua história. E que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe.